Abramos nossas Bíblias para Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ver algumas palavras de Deus para Josué e, sem obviamente tirá-las do contexto, porque elas pertencem a um contexto histórico definido, mas como aplicação às nossas vidas e às nossas práticas para a honra e glória de Deus. Amém? Vemos então do versículo 5 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9. Diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Que Deus aplique, meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Essa é uma passagem que merece o nosso olhar com toda a atenção, porque são conselhos de Deus a um homem com uma missão. E como todos nós que somos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também temos uma missão. A missão de Josué era uma missão temporária. A missão dos servos do Senhor, membrados a uma igreja batista local visível, é uma mensagem atemporal. Uma mensagem fora do tempo, porque nós temos uma missão eterna. Por que uma missão eterna? Porque Moisés fez porque Josué fez com que aquele povo guardasse sua terra. E aquele povo que herdou a terra morreu. Alguns deles foram salvos, outros não. Mas o nosso trabalho, ele perpassa a essa perspectiva, porque aqueles que forem por nós conduzidos até Cristo herdarão um reino não passageiro, mas um reino eterno. Herdarão graciosamente a vida eterna. Amém? Amém. Então, feito esse comparativo de missão, vamos olhar para o texto e dar a devida importância no texto na nossa vida como um todo. No versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Bom, amados irmãos, nós hoje não fazemos uma militância como foi feita por Moisés, por Josué, na base da espada. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Mas isso não quer dizer que devamos negligenciar e não sermos militantes. Não existe fundamentalismo sem militância. Em outras palavras, a crença do fundamentalismo passa necessariamente pelo crer e pelo agir. Pelo crer e pelo defender. Vamos até Efésios
capítulo 6, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste atenção que nós temos uma luta. Nós não lutamos de espada. Nós não lutamos contra a carne. Nós não lutamos contra o sangue. Ou seja, nós não temos de derramar sangue como teve Josué. Mas isso não nos isenta de uma luta. Isso não nos isenta de uma guerra. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas nossa luta é contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Lutamos. Os crentes, membros de uma igreja batista, têm de lutar. E a luta não é vencida. Ninguém jamais vence uma guerra. Ninguém jamais obtém vitória em uma batalha dormindo. Nós não seremos vitoriosos se ficarmos em uma atitude de prevaricação. Se prevaricarmos, não venceremos. A prevaricação, ela fica caracterizada quando não fazemos o que devemos fazer. Quando deixamos de cumprir as nossas responsabilidades. Amados irmãos, a falsa doutrina que é motivada pelo diabo, a palavra de Deus diz, fala-nos sobre doutrinas de demônios, ela está caminhando, ou melhor dizendo, ela não caminha, ela galopa. Ela anda em velocidade muito grande e poucos homens, poucas igrejas têm tido a coragem de refutar. De fazer uma boa refutação, seja falada, seja escrita, seja usando a mídia, seja usando a rede. Muitos têm preferido apenas calar. Têm pensado da seguinte maneira: não, eu vou cuidar aqui da minha pessoa e daqueles que estão próximos, mas eu não vou falar, eu não vou me expor. Muitos homens batistas têm negligenciado, têm prevaricado e não têm promovido o bom combate. Amados irmãos, da mesma maneira que Deus diz que foi com Moisés, e aqui ele diz que serei contigo, Josué, em Mateus capítulo 28, Jesus nos diz o seguinte, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Da mesma forma que o Pai esteve com Moisés, da mesma forma que o Pai esteve com Josué, os ajudando em seu bom combate, que lá era contra a carne, contra o sangue, o Senhor Jesus Cristo é com o seu povo, com a sua igreja, para que a sua igreja promova o bom combate, que defenda a fé que uma vez foi entregue aos santos. Amados irmãos, nós não podemos negligenciar, não podemos nos acovardarmos, não podemos calar ante a gravidade dos fatos. Há tempos atrás, quando se dizia que alguém era batista, todos se calavam, porque sabiam que, se fosse para o embate, perderiam. Hoje o nome batista não diz absolutamente mais nada, porque você encontra batistas pentecostais, batistas católicos, batistas
espíritas, batistas de todo tipo. E eu estou falando na essência, eu não estou falando no nome, eu estou falando nas práticas. E o batista fundamentalista se caracteriza por aquele que amorosamente combate o bom combate. Por aquele que amorosamente não apenas edifica, mas faz o trabalho de militante para a honra e glória tão somente de Deus. O Senhor verdadeiramente é com todos aqueles que se opõem ao erro, que se opõem à crescente onda de heresias que toma conta do meio chamado de crente. Esforça-te e tem bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Nós não temos de lutar por um pedaço de terra, irmãos. Nós não temos de lutar pelas fronteiras de Israel. Mas nós temos, algumas vezes, de não nos acovardarmos e calarmos e concordarmos que aquelas fronteiras, que aqueles marcos antigos devem ser dados, compartilhados com os islâmicos. Muitas vezes nós nos calamos porque precisamos ter as fronteiras de Israel são as fronteiras bíblicas. E muitas vezes nós não precisamos nos envolver na guerra física lá. Mas nós não podemos negar. Quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, as fronteiras bíblicas de Israel serão respeitadas. Serão respeitadas. Não dá para nos acovardarmos em nada daquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que as fronteiras de Israel vai desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Se a Bíblia diz isso, é assim. Então eu não posso me acovardar em nada daquilo que a Bíblia diz. Não vou pegar em espadas, não vou pegar em armas, não vou combater. Mas, biblicamente, eu tenho de estar sempre afirmando que é assim. Eu tenho de afirmar sempre que é desse modelo, do modelo que a Bíblia diz. Porém, aqui tem algo muito útil e necessário à nossa vida, à nossa luta. Esforça-te e tem bom ânimo. O esforço, irmãos, em estudar a Bíblia, o esforço em conhecer o certo, o esforço em combater o erro, o esforço em edificar. Nós temos na Bíblia um livro que todos nós devemos ler e estudá-lo. Obviamente, todos os livros da Bíblia são para serem lidos e estudados, aprendidos e praticados. Mas o livro de Neemias, de modo muito especial, é de grande utilidade para a vida daqueles que trabalham na obra do Senhor, porque Neemias é um grande exemplo de fundamentalismo bíblico. Ele é um homem que edifica os muros de Jerusalém. E ele é um homem que lidera um exército de pedreiros. Os homens estão edificando os muros, estão trabalhando com a colher de pedreiro em sua mão, mas ele também tem a espada. Num claro posicionamento de que eu estou trabalhando aqui, eu estou edificando. Mas se você vier derrubar o que eu estou fazendo, eu vou empunhar a espada contra você. Essa era a determinação. O esforço do crente é de fundamental importância na sua vida. É lógico, obviamente, nós temos de nos esforçarmos para conduzir bem os nossos negócios, para conduzirmos bem a nossa casa. Devemos nos esforçarmos para pagarmos as nossas contas. Devemos nos esforçarmos para sustentarmos bem dignamente a nossa família. Esse esforço deve sim fazer parte da vida do crente, porque o crente homem, ele tem que ser homem bíblico e não homem pós-moderno. O homem atual ele é um homem Foucaultiano, um homem
que não é homem. Mas o homem crente, ele precisa ser homem. E o homem crente, ele está dentro daquele modelo de herói, guerreiro, caçador. E eu não consigo isso sem esforço. Eu não consigo isso sem me esforçar. Bom, agora, além dessa parte prática da minha vida pessoal, da minha vida familiar, do meu sustento material, eu também tenho de me esforçar na seara do Senhor. Eu também tenho de trabalhar no campo. Eu preciso plantar a boa semente. Eu preciso semear. Eu preciso evangelizar. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós precisamos falar da palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus exige esforço. Se você olha no contexto bíblico, pelo olhar da eleição, o povo de Israel é um povo eleito para herdar a terra prometida. Porém, para que esse povo eleito herdasse a terra prometida, foi necessário Deus usar um homem. E Deus diz a esse homem que ele iria usar: esforça e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, não, esse povo está eleito e esse povo vai herdar a terra. Descansa. Repousa. Não faz nada. Absolutamente não foi essa a ideia de Deus. Absolutamente não foi essa a ordem de Deus. Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Tem pessoas que são eternamente pessimistas. Não tem ânimo. Vamos fazer isso? Rapaz, eu não sei. Tem um cara na arte de animação, que faz parte da turma do Snoopy, né? Charles Brown, que é um cara sempre muito desanimado. E tem muito crente igual aquele camarada que está sempre: vamos evangelizar. Não, o povo não vai se converter. E desde quando eu tenho de evangelizar para alguém se converter? Eu tenho de evangelizar para a honra e glória daquele que me mandou. Rapaz, vamos fazer as... Rapaz... Irmãos, não, esse comportamento não combina com fundamentalista. Os batistas bíblicos fundamentalistas têm de ter bom ânimo. Bora fazer. Bora fazer. Porque nós não estamos fazendo para vermos resultados da maneira humana. Porque os resultados do nosso trabalho serão dados e vistos por Deus. Vamos fazer? Não vamos fazer não. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amados irmãos, nós crentes, membros de uma igreja batista, precisamos evangelizar, porque nós sabemos que Deus salvará almas através do nosso trabalho. Podemos ter certeza que ao semearmos a palavra de Deus, alguém será salvo. Porque Deus elegeu pessoas para a salvação. Graças a Deus nós não sabemos quem são. E Deus também elegeu um método para que essas pessoas cheguem até Jesus Cristo: a loucura da pregação. Então vamos pregar, vamos expandir, vamos levar a palavra de Deus a outros, e mais outros ainda. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amados irmãos, Josué tinha pouca literatura.
Nós temos muito mais do que Josué. Nós temos a lei, nós temos os profetas. E nós não podemos desqualificar a literatura bíblica, seja ela qual for. Jesus Cristo diz, a lei dos profetas, ouçam-nos. Nós podemos encontrar Cristo. Nós podemos encontrar Cristo na lei. Nós encontramos Cristo nos profetas. Agora, além da lei e dos profetas, nós temos os evangelhos e todo o Novo Testamento. Então, meus queridos irmãos, devemos nos esforçar para termos o cuidado de fazer conforme tudo aquilo que a lei diz. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, aplicado ao seu tempo certo. Nós não estamos debaixo da lei, mas a lei foi usada pelo Espírito Santo de Deus na conversão de Paulo. Eu não posso usar da lei para me colocar debaixo dela, nem colocar ninguém, qualquer que seja, debaixo da mesma. Mas a lei pode mostrar a todo e qualquer homem que por meio dela nenhuma carne será justificada, porque todos são pecadores. Nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo e colocarmos toda a Bíblia naquela ordem que se torna ampla e facilmente compreensível. Aquela ordem dispensacionalista. Nós precisamos colocar os textos da primeira dispensação na primeira dispensação. E nós precisamos colocar os textos da última dispensação, o milênio, na última dispensação. E nós não faremos isso se não olharmos para a Bíblia. Se não tivermos o mesmo cuidado que Josué teve de olhar para a lei. Nós devemos ter esse mesmo cuidado para toda e qualquer escritura da Bíblia. Termos o cuidado de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, para nos mantermos prudentemente, para nos mantermos dentro da perfeita vontade de Deus. Eu devo me colocar dentro das Escrituras. Eu devo me colocar pronto para respeitar tudo aquilo que a Bíblia me diz. Eu preciso aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus, letra sobre letra. Na Bíblia não tem nenhuma mentira. Tudo que a palavra de Deus nos diz é a verdade. Jesus Cristo nos diz, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Eu devo me manter na verdade. Eu devo me segurar na verdade. Eu não posso, em hipótese alguma, me desviar do que a palavra de Deus nos diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué só tinha os livros da lei, nós temos muito mais. Nós temos a palavra de Deus completa, aquilo que é perfeito está em nossas mãos. E nós precisamos, irmãos, meditar na palavra de Deus. Um culto batista tem que ser um culto bíblico. Um culto bíblico só ocorre quando batista. Eu não posso me desviar. Tem muitos batistas que pensam que podem fazer o culto da maneira que querem. Tem muitos batistas que já venderam a sua alma ao diabo e não mais alimentam ovelhas, apenas fazem entretenimento de bodes. E uma igreja batista bíblica não é um lugar, não é o cenário, não é o canto onde nós vamos alimentar bodes. Isso não implica dizer que não possa entrar um bode em nosso meio, às vezes entra. Mas nós não vamos deixar de alimentar as ovelhas para entreter aquele bode. Devemos sim colocar boa alimentação para as ovelhas para que o bode corra, porque o bode quer divertimento. O bode quer entretenimento. E nós vamos oferecer a pregação do livre e verdadeiro, puro Evangelho. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo.
por onde quer que andares. O pregador da palavra de Deus, irmãos, não pode se espantar. O pregador da palavra de Deus não pode temer. O pregador da palavra de Deus tem que saber que ele está marchando debaixo de uma ordem. Nós recebemos uma ordem e nós sabemos quem nos mandou. Nós recebemos uma ordem do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Eu gosto muito de observar as ordens de Cristo e fazer a comparação dessas ordens de Cristo com aquelas ordens que foi dada nas outras dispensações. E olharmos que aquelas pessoas que receberam as ordens nas outras dispensações levaram aquelas ordens muito a sério. E que eu e você não podemos de maneira nenhuma negligenciarmos as ordens do Senhor. Quem nos mandou foi o Senhor. Quem nos mandou foi o Senhor e quem nos deu garantias de que eu faria foi o Senhor. Não vamos negligenciar. Não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou. Devemos sim, firmemente, seguirmos a cada momento, buscando alcançarmos o alvo da soberana vocação. Não vamos, irmãos, em momento algum, acharmos que estamos só, acharmos que estamos desamparados, acharmos que o Senhor nos abandonou, porque Ele nunca o fará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como cantamos no início, não é? Um pendão real vos entregou ao Rei. A vós, soldados seus. Somos soldados do Senhor. Somos soldados de Cristo. Obedecemos os mandados de Cristo. Não paramos para receber ordem de estranhos. Não aceitamos ordem de estranhos. Nós servimos aquele que nos arregimentou. E aquele que nos arregimentou para a guerra foi o Senhor. Vamos, irmãos, pregar a palavra. Vamos, irmãos, ajustar as nossas vidas pela palavra de Deus. Vamos, irmãos, defender essa doutrina. Mostrar a palavra pura, genuína, da maneira que o Senhor nos entregou, assim entregarmos aos outros. Como Paulo bem diz, que aquilo que recebi, também vos entreguei. O Evangelho de Cristo foi algo que nos foi entregue, foi algo definido, não é algo a ser definido, não é algo que está indefinido, de maneira nenhuma. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Especificamente o que diz o versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Devemos entregar o que recebemos, irmãos, do jeito que recebemos. Devemos ter essa convicção, que do mesmo jeito que a palavra de Deus nos foi entregue, a igreja do Senhor, no primeiro século, do mesmo jeito que a igreja do Senhor defendeu a palavra lá, nós devemos estar fazendo a mesma coisa nos dias atuais. Não podemos parar, não podemos negligenciar, não podemos mudar. Do jeito que recebemos, devemos entregar. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a fazermos a sua vontade, para a honra e glória tão somente dele. Amém? Amém. Irmão William.